Porque se você colocar os pés no chão, você falou, um salário mínimo, nós vamos pagar R$700, é metade de um salário, mais do que 50% do salário mínimo. Aí eu te pergunto, é normal você pagar quase 3 milhões para um jogador de futebol? Claro que não. Com um salário mínimo de 1.200? Esses contrastes dentro do futebol, esses contrastes da maneira com a sociedade como é gerido, faz com que os clubes pensem, eu vou colocar R$700 e que se dane o torcedor. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo já se preparando aí, né, para poder enfrentar o São Paulo aí, né, nessa famosa data FIFA aí, essa pausa que o Flamengo vai ter para poder treinar, mas antes do jogo contra o São Paulo, né, vai ter um jogo diante do Atlético Paranaense lá em Cariacica, Espírito Santo, né, antes da grande final, né. E um dos pontos mais importantes, um dos pontos mais debatidos é o preço dos ingressos. R$400 para o público geral é uma coisa que praticamente é impraticável, né? Praticamente aí é um terço do salário mínimo. R$400 é um terço do salário mínimo, que dificilmente pessoas têm condições, principalmente da classe D, classe L da sociedade, têm condições de bancar, né? Fora alimentação, deslocamento, até hospedagem, dependendo da situação, para onde o futebol está se encaminhando. Então vamos embora com mais um vídeo. O debate hoje foi muito bom sobre essa situação aí. E deixa a tua opinião e o seu like também. Vamos embora. Crédito ESPN Brasil. Bora. Para ver futebol nesse país, eu não sei, parece um show internacional. Aí parece que tá vendo uma banda de fora e tal. É o valor de um festival. Não é? Um dia de The Town é mais praticamente esse valor. Mas são situações diferentes. Primeiro eu quero elogiar a fala do Casares, porque eu quero lembrar uma coisa que é essencial. E quando o Casares fala, ele está respeitando isso, se praticado, obviamente, na prática, o discurso. Os clubes de futebol, não as SAFs, os clubes de futebol, no caso São Paulo e Flamengo, são associações sem fins lucrativos, o que dá a elas alguns benefícios legais. Elas não pagam impostos como empresas, elas fazem dívidas enormes e elas não quebram, os dirigentes não pagam com seus bens se eles deixam dívidas, elas já tiveram refinanciamentos do governo, é dinheiro público, time mania, um monte de tipo de auxílio que obriga, por ser com dinheiro público, a devolver ao público o tipo de benefício que é feito com, repito, dinheiro público, ou deixar de arrecadar dinheiro público deixar de arrecadar dinheiro para os cofres públicos com tributação. Você tem que devolver isso de algum jeito. Você fala que vai devolver colocando, sei lá, levando, sei lá, alguma espécie, por exemplo, levando algum órgão público para fazer visita no dia de treino, qualquer coisa assim. Cuidar da praça. Isso para mim Cuidado pela associação. É uma confortável enrolação. E aí, por que eu digo isso? Eu defendi muito que os clubes virassem SAFs, porque eles dizem o seguinte, na hora de, não todos, mas na hora de você estar endividado, estar lá quebrado, arrebentado, você é uma associação de fins lucrativos, com valor histórico, você tem a sua torcida, uma paixão tal, que é verdade, né? Mas na hora de comprar ingresso é isso. É isso. Principalmente depois da arenização do futebol. Eu não tenho nada contra... Arenização, você falou? Arenização. Tá, as arenas. Eu não tenho nada contra as arenas em si. Eu posso gostar mais de arena, posso gostar mais de estádio no modelo antigo, cada um tem o seu gosto, é respeitável. O que você não pode é expulsar as pessoas do estádio de maneira vil, cruel, porque elas não conseguem pagar o valor do ingresso. E eu sou de um tempo, e eu fui ver muitos jogos fora do meu time, fora de São Paulo, muitos jogos. Bragança, né? você tava lá? Estava em Bragança, fui para o Rio de Janeiro várias vezes e tal. Brinco de ouro em 86? Que foi a melhor final de Brasil. Eu concordo. Aí, o que acontecia? Você chegava ali, você tinha um monte de ônibus, para você entrar no estádio, para você ir. Geralmente, os próprios diretores dos clubes colocavam os ônibus à disposição. E o ingresso era tão barato, então quem ia? Ia o pai, o filho, a família, ia todo mundo. E essas pessoas têm memórias hoje disso. Como que um pai entra com o filho ou vai para um estádio pagando R$700 o ingresso, vamos porque tem 3 pessoas. R$2.100, mais comida, tem o carro, aí tem mais a comida, transporte, Tem mais... panelinha. Quer dizer, panelinha também, no caso, inclusive, sendo a torcida do São Paulo visitante no Maracanã, tem a passagem, né? Tem um ônibus ou tem um avião. Isso. Não tem isso? Então o futebol dos seus melhores momentos, das finais, dos grandes jogos, virou um negócio para elite.
E o futebol, eu vou dizer o que falei na abertura do programa, ele é essencialmente enorme porque ele é inclusivo. O futebol precisa ter todos os tipos de pessoas, camadas sociais, etnias, gêneros, e todos precisam se sentir acolhidos, porque a coisa mais importante do futebol é que o clube pertence às pessoas. Porque se um dia as pessoas não quiserem mais ter um clube, ou elas cansarem dos seus clubes, pode nascer um novo Pelé, um novo Cruyff, um novo Di Stefano, um novo Maradona, um novo Puskás, forem jogar ali, e por que sejam os melhores jogadores da história do futebol, os jogadores melhores do que esses, se não houver milhões de pessoas interessadas naquilo, só vale a diversão deles. Se eu pegar essa caneca aqui, jogar pro Pedro Ivo jogar para mim e tal, e de repente pararem assim 50 milhões de pessoas torcendo, isso passa a ter um valor muito grande. O futebol é enorme, não porque os jogadores são muito bons, não porque o esporte é bom ou ruim. O futebol, ele é enorme pela paixão que ele gera. E essas pessoas estão sendo obrigadas a ver o futebol à distância, pela televisão, quando conseguem pagar um pacote, dependendo do jogo, para assistir a partida de futebol. Ou seja, estão assassinando o futebol. É óbvio que agora vai dar dinheiro, porque afinal vai encher com R$700, R$1.000, R$1.500, R$5.000, vai encher. E tem uma outra questão aí técnica, só para completar, para não me estender muito. Eu não sei se o São Paulo pode cobrar um preço muito diferente, ou qualquer clube, no visitante do que ele cobra nos outros setores parecidos, porque eu não sei se isso é legalmente permitido. Porque já houve ações questionando isso, inclusive da própria torcida do Flamengo contra o Flamengo, ali com alguns questionamentos sobre o valor de ingresso. Então eu não sei se isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma pena que os clubes cheguem à final da Copa do Brasil e grande parte da nação flamenguista ou da nação são paulina, porque um clube que tem 40 milhões e outro que tem 18, 19 milhões são nações, né? São maiores do que a boa parte dos países da América do Sul, por exemplo, que essa gente não pode cogitar aí no estádio de futebol, porque o preço do ingresso as excluiu, as expulsou do local onde acontece a festa. Agora, ô Zé, diz uma coisa. Sendo uma final, 2 jogos, se justifica cobrar um preço bem mais alto? Aí eu te pergunto. Eu tenho uma ideia formada sobre isso, talvez vocês me chamem de loucos, né? De louco. Mas eu tenho uma ideia formada sobre isso. O torcedor só está pagando a má administração dos clubes brasileiros. Se a gente está falando de pente fino, né? O Bubu falou de pente fino, a CBF de pente fino e tal. Será que seria interessante, por exemplo, uma auditoria externa em todos os clubes? Para mostrar exatamente como funciona o clube? Porque o que está ganhando, por exemplo, o Flamengo, não significa que esteja tudo correto. O que está ruim não significa que está tudo ruim. Entendeu? Você tem uma série de situações nas administrações dos clubes que fazem com que, por exemplo, você seja obrigado a cobrar o preço altíssimo nesse sentido. Então, não sei, se talvez tivesse uma auditoria para a CBF, não sei se uma ideia, uma auditoria externa, sem amarras, aquela independente mesmo, aquela que o cara entra, não fala, não dá bom dia, não dá boa tarde, dá nada. Por favor, me dê os números. Existe a Big Four, as 4 principais empresas de auditoria, elas já auditam os clubes brasileiros hoje. Sim. Isso já tá uma realidade. Tudo? Sim, pega. Pega tudo? A comissão de empresários, negociações, tudo? Ô Zé, mas não, você está falando de ingresso você sabe que ela pega o que entra no Sim, por isso no que balanço. Eu estou dizendo. Ingresso, verba carimbada. Então, mas é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que assim... comissão por fora é muito mais uma investigação policial do que uma auditoria do que está no balanço. Mas eu queria, assim, que fosse uma auditoria independente, com todos os documentos, para que os torcedores soubessem exatamente o que acontece com os seus clubes. Porque o torcedor, o Birner fala aqui sobre paixão, o torcedor deixa de comer para assistir um jogo. Sim. O torcedor mesmo com o ingresso mais baixo, a dificuldade já está aí. É a paixão. Não é por causa dos 700. Paixão. E a vida inteira foi assim, inclusive quando era barato para entrar no estádio. É isso, exatamente. Quando era 10, 15 reais o preço de hoje, fazer uma comparação, 20 reais. Eu tô falando, o cara tirava da rotina ali dele para ir pro jogo. Eu tenho amigos que, assim, venderam carro para assistir o Corinthians no Mundial. Sim. E nós temos tantos outros amigos aqui com tem várias loucuras. Tem várias loucuras. Nem era aquele teu Fusca caro. Né? Não, que Fusca caro. Assim, sabe? Então, eu só lamento isso, porque quem paga no fim de todas as histórias contadas e mal contadas dentro do futebol são os torcedores. Isso me deixa chateado.
Eu acho assim, acho que você tem que ter uma política de ingresso. É o seguinte, começa o ano, o torcedor já tem que saber. Tem esse, talvez nós vamos participar. Então você já taxa o ingresso do começo ao fim, com todas as possibilidades. Vou fazer uma tabela. O São Paulo vai jogar, tem a possibilidade de jogar Libertadores e jogar a Sul-Americana, não sei. Você já taxa os ingressos, R$100. Um exemplo. Mas você concorda que afinal o preço pode ser majorado? Pode ser um bocadinho mais caro ou não? Não concordo, Vini. Por quê? Porque é especial, porque é o momento, é um grande... Eu não acho. Especial são todos os jogos. Para o torcedor, todos os jogos são especiais. Porque em todos os jogos tem algo que o torcedor não Agora, esquece. É engraçado, quando o clube está desesperado, a maioria faz assim, quando o clube está desesperado para cair, tá, esse jogo é importante, aí coloca o preço lá. Por isso que eu estou dizendo. R$10, R$20. Você chegou onde eu ia chegar. Quer dizer, quando interessa para o clube, ele abaixa. Quando interessa para o clube, ele traz o torcedor. Vem cá, torcedor. Agora, quando não interessa, ele separa os torcedores. Infelizmente, a mentalidade dos nossos clubes trabalham dessa forma. Lógico, é isso. Meu problema não é o ingresso de R$700. Eu acho que o futebol é um negócio, ele cresce cada vez mais. Os clubes querem ganhar 300, 400, 500 milhões, querem se juntar para vender a 2 bi, 3 bi, 4 bi. E assim, tá tudo bem. Se ele acha que tem que ter um setor ali que vai carregar o cara no colo, vai sentar na poltrona de ouro, beber o champanhe francês de $10 mil, tudo bem. O que não dá é para ele achar que é a regra. O que não dá é para você tabelar esses 700, esses 4 mil. A entrevista do Casares, a gente sempre fica meio cético, né? Receoso, pé atrás. Discurso muito, muito, muito interessante do Casares. Se colocar em prática, mas é isso, não tem problema. Você pode ter o seu setor, o Maracanã+, o Camarote 1, o Camarote 2, o que você quiser. O que você não pode é não ter a opção para outro tipo de público. Outro tipo de público. Você precisa entender que vão conviver ali o cara da cadeira de ouro, de champanhe francês mais caro, e o cara que está contando as economias dele para pagar um ingresso de R$40, R$50, R$60. E aquela tabela, porque o clube argumenta, não, na verdade, esse ingresso cheio ninguém paga, porque todo mundo já paga meia. E também não chega lá, porque o meu sócio torcedor, muitas vezes o cara está pagando 200, 300, R$400 de sócio torcedor para ainda pagar ingresso, muitas vezes, se ele não tem prioridade, se ele não tem direito. Então, é muito caro. Tá muito caro. O problema não é estar... A gente quase sempre, né? O Flamengo tem ingressos a até R$4 mil para a final. E tem mesmo. Você não está chutando, é isso mesmo? Não me impacta tanto. Eu quero saber qual é o mais barato, que é o que o Bini falou. E quantos desses tem o mais barato? Tem no setor popular? É possível comprar? Para onde esse ingresso está? Aí eu acho que é outro papo, porque o futebol é espetáculo, é o que o Bini falou. Ele gira tanto dinheiro, ele demanda porque tem muita atenção. E para girar muito dinheiro, vai ter que pagar para manter o Abel no Palmeiras, para renovar com a Arrascaeta, para querer renovar com o Bruno Henrique, para trazer o Soares. Mas você não acha... Mas o que eu acho é que você separar. Acha... Sim, mas não dá para não ter o popular. Sim, não, mas aí você não acha que... Eu também concordo com você nesse aspecto, mas assim, eu tenho uma dúvida. Claro. Você não acha que os clubes, eles são prisioneiros desse sistema? Porque é o seguinte... vou tentar usar um exemplo da base. Claro. Né? O Andrés veio aqui um dia e falou o seguinte, a gente estava conversando e eu falei assim, pô Zé, é o seguinte, você vê como funcionam as coisas. Tem um menino na base, que não jogou no profissional, primeiro ano de júnior, tem uma projeção, tal, legal, eu não vou falar o nome por questões éticas, e ele está pedindo, o menino nunca jogou, ele está pedindo R$80 mil por mês. E eu ofereci para ele 80, ele queria 80, 100, 120, 160. E R$1 milhão para ele de luvas. Um menino que nunca jogou no profissional. E eu ofereci para ele 60, 80, 100, 120 e 250 mil de luvas. Se eu não renovar com esse menino, a torcida vai pegar no meu pé, vai encher o saco. Vai ser, os mecanismos que eu falo do clube ser prisioneiro. E assim, no profissional. Você lembra quando, vou dar outro exemplo também, quando o Paulo Nobre, que para mim foi o maior presidente que entrou na história, que mudou esse Palmeiras, foi o Paulo Nobre. Ele falou assim, vamos fazer contrato de produtividade. Ele ficou sozinho. Claro, ninguém quer. Por que ninguém quer? Por quê? Porque se ele não fizer aqui, eu vou lá e vou assediar o seu jogador e vou trazer. É isso. Então o que acontece? O futebol, ele se torna prisioneiro disso. Ele se torna prisioneiro desses mecanismos absurdos que foram liberados ao longo dos anos. Ah, mas você vai falar assim, é o mercado. Mas todo mundo que participa do mercado sabe que existe uma ética dentro de um mercado. No futebol não existe ética.
não existe ética. Existe o resultado. Existe o imediatismo. Existe aquela coisa de ser mais esperto do que o outro. E existe o cada um cuidar do seu. E cada um cuidar do seu. Então, infelizmente, você não tem. A Liga, como é que estava sendo criada a Liga? Foi criada a primeira Liga. Quantas reuniões durou? Aí, de cada um cuidar do seu, pronto, já não deu certo. Então, assim, o futebol... Aí entrou dinheiro, né? O futebol, infelizmente, eu acho que, assim, ele é prisioneiro de um sistema devorador de várias coisas, de vários valores e princípios que dentro de uma sociedade normal, dentro de uma casa, com uma família, você provavelmente esses valores não estariam perdidos. Mas no futebol, sim. Então isso tudo já era. Por que eu tenho que manter o Abel? Porque pagar o tanto que o Abel merece. Mas será que um treinador, e aí não estou falando do Abel, estou falando de uma forma geral, dentro da nossa realidade como país, um treinador ou um jogador de futebol merece ganhar R$2 milhões por mês, R$1.800.000 por mês? Olha a dimensão do que nós estamos fazendo. Sim. É isso que eu acho que tem muita coisa errada. Porque se você colocar os pés no chão, você falou, um salário mínimo, nós vamos pagar R$700, é metade de é mais que 50% do salário mínimo. Aí eu te pergunto, é normal você pagar quase R$3 milhões para um jogador de futebol? Claro que não. Com um salário mínimo de 1.200? Esses contrastes dentro do futebol, esses contrastes da maneira com a sociedade como é gerido, faz com que os clubes pensem, eu vou colocar R$700 e que se dane o torcedor. Esses mecanismos, infelizmente, que são mecanismos ruins. Sim. Só fazer uma pergunta para vocês, assim, que é uma coisa que já tratei várias vezes indo nesse assunto. Aí dá renda lá 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, 11 milhões. 14 milhões aquele Atlético Mineiro e Olímpia, final da Libertadores. É a maior renda. E as pessoas comemoram como se fosse uma grande coisa. É para se comemorar ou para se lamentar? A torcida comemora, às vezes. O cara anuncia renda. Porque eu lamento. Eu lamento. Torcedor de balanço. Eu lamento. Então, eu lamento. Fala, Bubu, que eu vou chamar o Lucas. Eu vou trazer alguns números aqui. Bora. E vou talvez fazer uma reflexão aqui meio que impopular. Eu também sou contra a elitização do futebol, contra a arenização, o termo que o Bernan também empregou e tal. Mas primeiro assim, se você vai em qualquer evento, você vai numa Copa do Mundo, você vai numa Olimpíada, um torneio de tênis, aberto nos Estados Unidos agora, a final é mais cara do que o jogo do qualifying. Demanda. Então, por exemplo, assim, então eu entendo eu perguntei sobre que uma partida final de qualquer competição esportiva custe mais, valha mais do que uma partida fase de classificação, um jogo regular. Então, aí eu faço esse primeiro asterisco sobre isso. Depois, eu acho que cada clube tem uma realidade completamente diferente da do outro. Então, por exemplo, por que o São Paulo, não é só o Casares, por que o São Paulo agora está se vendendo como o clube mais popular? Porque ele tem um estádio, que é um estádio antigo, tradicional, raiz, que é maravilhoso, quem já frequentou o Morumbi no passado hoje, é muito bacana o Morumbi, só que ele é grande em relação a algumas arenas. Pega aqui os rivais. O maior. Até hoje eu não entendi. Essa é uma questão complexa. Por que o Corinthians, que tem uma torcida gigantesca, 30 milhões de corintianos, só 40 mil podem entrar em Itaquera? Olha a imensidão de corintianos que não, já é uma questão de população para caber no estádio. E aí ainda... Por que o estádio é tão caro? Porque o Corinthians precisa ainda pagar esse estádio. Então, muita gente fala hoje, o perfil do torcedor do Flamengo que vai estar na final é diferente daquele dos anos 80. O perfil do torcedor do Corinthians que foi ver a semifinal com o São Paulo é diferente daquele perfil do Corinthians que é lá nos anos 70 e 80. Entendeu? Só é diferente para as torcidas organizadas. Então, essa é a torcida visitante. Quais São Paulinos você acha que vai estar no Maracanã? Vai estar Independente, vai estar Dragões... Não sei como, os caras são ricos, os caras Independentes, da Dragões não são. Acho que não, né? Quais são os flamenguistas que vão estar aqui na arquibancada do Morumbi? Vai ser da torcida jovem, da raça rubro-negra. Como esses caras vão conseguir ingresso... Né, meia entrada, a gente tem a farra... Tem muito problema, farra da meia entrada, dirigente que viabiliza e tal. Então, se a gente for discutir aqui, tem um monte de sacanagem. Só que eu quero dizer assim, caso do São Paulo. São Paulo tem um estádio hoje, o Casares falou, são 64 mil ingressos para a final. Tem 1 milhão de São Paulinos querendo ingresso. Como é que você vai resolver esse problema? Não interessa se você botar o ingresso a R$5 ou a R$5 mil, vai ter 1 milhão de São Paulinos lutando, se matando para ser um desses 64 mil felizardos, sortudos, seja lá o que for, que vão estar ali acompanhando a decisão. O São Paulo está com um plano, tem esse plano, falta dinheiro, fazer igual o River, aumentar, como o River fez com o Monumental, botar cadeiras ali mais próximas do campo. Ele falou, o Morumbi hoje está pequeno para o São Paulo.
O Maracanã hoje é pequeno para o do Flamengo. O Flamengo tem uma taxa de ocupação, se vê a média 60 mil. O Flamengo, se você botar, se o Flamengo tivesse um estádio hoje para 200 mil pessoas, capaz da média de público do Flamengo ser superior a 100 mil. Né? Os estádios foram se apequenando pela modernidade, pelo conforto, e isso vai elevando o preço, você vai excluindo as pessoas. Eu não estou justificando isso. Eu cresci e vivi nesse futebol mais raiz e tal, né? Eu vi uma entrevista do Paulo Serdan, que é o líder histórico da Mancha Verde, né, para o Benja, né? E ele falando assim, dói no meu coração dizer isso hoje. Eu viajo, eu não tenho mais prazer, assim, porque aquele futebol do passado, simples e tal, não tem. Hoje ingresso é seguro. E ele falou, o São Paulo hoje é o time que pratica os preços mais populares, por isso ele tem alguns setores, por ter um estádio maior, mais de 60 mil pessoas, São Paulo pode botar as arquibancadas atrás dos gols, preços populares. Tem lá os camarotes caríssimos e tal. Porque o São Paulo tem um estádio grande. Agora, qual outro clube tem um estádio com essas proporções aqui? Mas aí você tem que ir para a taxa de proporção. Então, por exemplo, assim, aí você fala assim... Se você não pode colocar 10 mil populares, você coloca 3 mil dentro da sua realidade. Eu vou dar números aqui. A coluna do Danilo Lavieri, do UOL. O São Paulo ultrapassou o Palmeiras. Ele é o time que mais faturou dinheiro com bilheteria, renda líquida esse ano. Mesmo fazendo o ingresso mais barato, a gente está vendo em relação aos outros clubes mais populares do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o São Paulo chegou a 22 milhões e 400 mil reais arrecadados nesse ano. O Palmeiras tem 21 milhões, o Flamengo 17 milhões. Então, a política do São Paulo está certa. Salve, salve, nação. Infelizmente, né, esses preços praticados atualmente para essa final da Copa do Brasil são preços absurdos aí, como vocês podem perceber aí na tela aqui. Esses são os preços, principalmente do setor norte aí, né? Público geral, R$400. Dificilmente ou quase nunca uma pessoa da classe C, D e E, ou principalmente da D e E, classe social, dificilmente consegue pagar pelo menos R$200 em uma meia, né? Se não tiver um público popular ali com ingresso de 50, 60 reais, que para a maioria das pessoas já faz muita diferença, 50, 60 reais, dificilmente a pessoa consegue pagar. Imagina conseguir pagar meia no ingresso de público geral, R$200 em uma meia, né? É aquilo, o futebol, a cada ano que vai passando, ele vai se tornar futebol para rico, pessoas ir para o estádio, vai se tornar coisa para rico ou de classe média para alta. Não vou dizer nem rico, mas de classe média para alta. E aquilo, a pessoa pobre, ela só não vai pagar o ingresso. Só não vai gastar dinheiro com ingresso. Vai gastar dinheiro com ingresso. Ou também, dependendo da situação, a pessoa também contribui com o sócio torcedor ali. Na medida do possível ali. Tem a questão de alimentação. Tem a situação também de deslocamento. Então tem vários outros fatores aí que pessoas de classe pobre ali, né? De classe média para pobre, classe média bem baixa mesmo, dificilmente vai, né? Infelizmente, o futebol tá ficando elitizado e a cada ano que vai passando isso vai ficando mais nítido ainda, né? Teve uma fala aí do Zé Elias que ele chegou a citar sobre a situação dos ingressos, né? Ele, na opinião dele, ele teria que colocar um preço fixo ali para todas as partidas. Definir um preço fixo de ingresso para todas as partidas. Eu não concordo com ele, porque isso obviamente isso nunca vai acontecer, porque sempre quando for uma decisão, uma final de campeonato, em vários esportes, a final sempre vai ser mais cara do que o jogo de início, né? Ou uma final de Copa do Mundo, ou uma final de tênis, né? O Wimbledon, o Aberto de Paris, então sempre vai ser mais caro do que os primeiros jogos ali da competição, né? Isso é fato. É aquilo, vai pegar uma final entre Flamengo e São Paulo, que tem um tamanho gigantesco, e comparar um jogo entre Flamengo e América Mineiro no Maracanã, que é um jogo normal de Campeonato Brasileiro, não tem a mesma proporção, não tem a mesma visibilidade, entendeu? Não tem a mesma mobilização dos jogadores, entendeu? Então tem vários outros fatores aí incluídos nisso aí. Obviamente que os preços vão subir, mas pelos preços que o Flamengo apresentou, é absurdo. Absurdo. Obviamente, aqui são várias categorias no Flamengo. Vai chegando aqui na categoria ouro para baixo, os ingressos já vão acabando. Geralmente, as pessoas que conseguem pagar o sócio torcedor do Flamengo um plano mensal de 500, 700 reais por mês,
Então os caras que já pegam logo o ingresso, pegam os 5, 6 ingressos lá de uma vez só. Acho que não sei se pode pegar 5 ou 6 de uma vez por CPF. Mas chegando aqui na categoria ouro já vai acabando. Infelizmente, o futebol tá se tornando uma coisa mais difícil. Você ver pessoas pobres lá. E a pessoa. Eu conheço muitas pessoas que têm o sonho de ir no Maracanã. Só não vai por quê? Porque os preços dos ingressos estão impraticáveis na situação financeira dele, né? E cada um sabe a situação, sabe onde o calo aperta, né? É isso aí e tamo junto aí. Infelizmente, o futebol tá indo por esse caminho, né?